senhoras e senhores, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer em nome de Rashad Murphy e do meu coadvogado Danny Hernandes pela paciência e atenção que vocês nos demonstraram durante todo esse tempo. Parece que já faz uns 6 meses, não é? Falando sério, porque isso é um assunto sério, às vezes precisamos de um pouco de leveza, de vez em quando, para conseguirmos colocar os pés no chão novamente. Todos nós temos nossos compromissos. Temos nossa família. Temos, em especial, um dia especial se aproximando. Temos nossas obrigações pessoais. Claro, enquanto você está aqui sentado. Acompanhando as provas nas últimas 2 semanas, tenho certeza de que se você não entendeu isso inicialmente, agora entende o quanto esse processo é importante. Lembre-se de que o que a senhorita Doherty disser a vocês em suas alegações finais não é prova. É a interpretação dela das provas. O que eu digo a vocês, o que o senhor Petritas diz a vocês, o que o senhor Wise diz a vocês, o que o senhor Sonardi diz a vocês, não é prova. A prova vem do depoimento das testemunhas. A prova vem daqueles itens de prova admitidos para sua análise e que irão com vocês para a sala de deliberação do júri durante as deliberações. Sejam vídeos, sejam fotografias, sejam itens de qualquer tipo. E vocês são os responsáveis por decidir os fatos, não nós. Interpretamos o que acreditamos que as provas mostraram. E, portanto, vocês podem presumir e esperar que vejamos as coisas de uma forma diferente. Eu represento Rashad Murphy. Como sabem, Rashad Murphy está naquela primeira cadeira. E é a primeira cadeira de uma mesa longa em formato de L com uma mesa atrás da mesa. E o motivo disso ser importante é porque vocês sabem, porque nós batemos nisso na seleção do júri por dias e dias que o senhor Rashad Murphy, assim como todos os outros réus, sustentaram que não são culpados, e essa presunção de inocência os acompanha até que as provas comprovem para vocês cada elemento. Vocês ouviram a senhora Doherty falar um pouco sobre certos crimes específicos, e ela disse, elemento número 1, elemento número 2. Vocês serão instruídos pelo tribunal sobre cada uma das acusações feitas contra cada um dos réus. Geralmente são as mesmas, mas algumas diferem um pouco e todas têm elementos. E vocês nos prometeram, especialmente a mim, porque sou eu quem está aqui, que vocês vão exigir que o Estado cumpra seu ônus da prova. Para provar cada um desses elementos em relação a cada acusação que foi apresentada a vocês para consideração, além de qualquer dúvida razoável, Rashad Murphy, simples assim, não se pode situá-lo em Tampa, Flórida, às 4h40 da manhã, no dia 23 de junho de 2024, quando Charles Jones Júlio Fulio foi morto. Como as evidências mostraram que o telefone do Sr. Murphy. E quando falamos sobre telefone, falamos sobre vida. Falamos sobre uma extensão do nosso fôlego, uma extensão do nosso braço, uma extensão do nosso bolso. Todos nós certamente podemos ter uma percepção diferente sobre o nosso telefone, mas ninguém deixa o telefone em outra cidade para ir embora por alguns dias, a menos que seja por acidente, nem mesmo o criminoso mais inteligente. Ninguém pensa de antemão, tipo, eu não quero que alguém veja meu Instagram, não quero que rastreiem meu telefone, nem forneçam minha localização pelas torres de celular. Ninguém quer ou pensa que vai haver um timing advance que vai arruinar ou complicar qualquer crime que eu pretenda cometer. O que as evidências mostram para você
Eu acredito que o telefone do Sr. Murphy não mostra deslocamento de Jacksonville até Tampa. Ele não está em Tampa. Ele não está se movendo por Tampa em nenhum momento relevante para esse assassinato. E a teoria da acusação quanto ao motivo está simplesmente equivocada. Isso é uma prova. É isso que as provas mostram para você. Mais tarde, falaremos sobre como categorizar isso e o que acredito que a lei e as instruções que vocês receberão dizem para fazer com isso. Além da ausência do telefone de Rashad Murphy em Tampa, o que é muito significativo. Considerando tudo o que você sabe sobre telefones e tudo o que aprendeu, que provavelmente não sabia sobre telefones antes de sentar nessas cadeiras. A acusação sugeriria a você que evidências da presença do Sr. Murphy no Walmart em 21 de junho, por volta das 10h20 da manhã, à noite fornece fortes evidências de que ele participou do assassinato de Charles Jones e que, de fato, ele é o atirador número 1. E por que eles fazem isso? Única e simplesmente por causa das roupas que ele estava usando durante o vídeo gravado no Walmart. Comparando com o atirador número 1 nos vídeos do Home 2 Suites e da Tesla, é semelhante. Eu sei que a acusação sugeriu para você. Quem usa touca em junho? Bem, muita gente usa. Uma touca é uma peça de roupa comum que eu sugeriria para você usada o ano todo. Não importa se está quente, não importa qual seja a temperatura, é uma peça de roupa. É uma peça de roupa assim como um moletom preto com capuz, como uma calça jeans preta, como botas militares pretas. E minha sugestão seria que no seu dia a dia você pense consigo mesmo. Com que frequência ou com que raridade você vê esse tipo de vestimenta? Moletom preto com capuz, o que o detetive Ramos acredita ser um cinto de couro preto, jeans pretos e bota militar preta. Peço que prestem muita atenção às provas da acusação numeradas 100 e 59, que estarão com vocês durante suas deliberações. Mas eles forneceram a vocês e eu vou lhes mostrar este comparativo que mostra Rashad Murphy no Walmart comprando itens e, à sua direita, o atirador número 1. O detetive Ramos fez uma comparação dessas roupas. E um ponto significativo em seu depoimento seria o que ele vê na forma de um rasgo único em ambos os jeans no joelho esquerdo. Lembre-se de que ele descreveu isso quando questionado como uma combinação perfeita. Ao olharmos para as provas numeradas 59 e 100, um comparativo que está aqui para você ver neste momento específico, você terá que tirar suas próprias conclusões ao olhar para isso. E você assiste na sua tela ou colabora com os outros e decide. Há algo nessas duas roupas, além do estilo e da cor, que faz você acreditar nisso? É uma evidência suficiente para condenar Rashad Murphy por homicídio premeditado em primeiro grau, 3 acusações de tentativa de homicídio premeditado em primeiro grau e conspiração para cometer homicídio em primeiro grau. O que é igualmente importante é o testemunho do detetive Christopher Drabeck. Lembre-se, o detetive Drabeck é um investigador de gangues de Jacksonville.
Não falou com você sobre uma gangue específica, mas te deu uma visão geral. Mas o principal objetivo dele em seu depoimento sob juramento e no julgamento foi realmente a relação dele com essa investigação em particular. Um pouco diferente de outros detetives de Jacksonville que conversaram mais com você sobre gangues. Lembre-se de que o detetive Drabeck teve vários papéis. Isso se relaciona a Rashad Murphy e as provas, ou ao que eu sugeriria ser a falta de provas neste caso. O detetive Drabeck localizou o vídeo do Walmart. Ele foi quem forneceu para o Departamento de Polícia de Tampa. Além disso, lembre-se que ele colheu o depoimento prestado após o aviso de Miranda de Rashad Murphy após sua prisão em Jacksonville. Lembrando o depoimento do detetive Drabeck, Rashad Murphy começou aquela entrevista sendo menos do que sincero para ser educado. Ele mentiu sobre estar em Tampa. No fim de semana de 21 a 23 de junho, ele não quis, em várias ocasiões, admitir que foi para Tampa, ou admitir qualquer envolvimento ou conhecimento sobre qualquer coisa que ele tenha feito antes ou depois do assassinato de Charles Jones. Eu sugeriria que você usasse suas experiências de vida. Quando alguém está com medo, senhoras e senhores, quando alguém teme ser acusado injustamente, às vezes toma decisões ruins. E foi exatamente isso que Rashad Murphy fez. É comum tentar se afastar de uma situação ruim. Mas não presuma automaticamente que isso significa, de forma direta, que ele está mentindo sobre ter cometido um assassinato, porque essas são duas coisas diferentes. Isso cabe a você decidir quando analisar a totalidade dessa declaração. Mas foi exatamente isso que Rashad Murphy disse ao detetive Drabeck. Lembre-se de que o detetive Drabeck disse que o Sr. Murphy afirmou que sabia, ele realmente disse isso. Ele sabia que dissesse que estava perto de Tampa. Isso o implicaria em algo que não fez. Então ele racionaliza ou ele explica para ele, em determinado momento, provavelmente tarde demais, por que fez isso. E isso cabe à sua avaliação. E o detetive Drabeck te disse isso. Só depois que ele foi confrontado com as provas de que entrou no Uber, voltou para Jacksonville do estacionamento do Airbnb. Com Alicia Andrews e Isaiah Chance, ele fez confissões sobre o que sabia. Porque Rashad Murphy não foi completamente sincero, novamente, isso não o torna culpado de homicídio doloso em primeiro grau. Cabe a você determinar por quê. Isso pode não fazer dele a pessoa que você é. Isso pode não fazer dele a pessoa que você gostaria de ser. Mas, novamente, isso não o torna culpado de homicídio doloso premeditado em primeiro grau. Ele realmente disse ao detetive Drabeck, como você deve se lembrar do depoimento do detetive Drabeck, que ele sabia que em determinado momento isso o fazia parecer um mentiroso. Mas o que ele disse ao detetive Drabeck acaba sendo uma prova muito importante para vocês considerarem. Ele diz a ele que acabou aqui porque colocou coisas em seu nome. O detetive Drabeck te disse isso. Ele também disse que a conta do Airbnb dele foi usada e que ele nunca reservaria um Airbnb em Tampa e não sabia que era em Tampa. Ele disse isso ao detetive Drabeck. Isso é uma explicação. Isso é ele tentando explicar ao detetive Drabeck o que aconteceu. O que ele disse foi que a conta dele foi usada. Ele disse que achava que seu veículo ia para Orlando levar coisas ao irmão. Bem, quando ele está dizendo isso,
você realmente não junta as peças até olhar para o conjunto das evidências. E ele disse que achava que seria ajudado ao ter esses itens levados. Você considera o testemunho que vem por meio do detetive Drabeck. E olhe para suas anotações, se você fez anotações, para determinar se Rashad Murphy sequer possui um carro quando o Estado sugere a você uma teoria de acusação de que Rashad Murphy dirigiu aquele Chevy Cruze prata até Tampa. E por que eu digo isso? Porque Rashad Murphy disse ao detetive Drabeck que ele pegou o carro emprestado para ir até o Instituto Correcional Martin, que é onde o irmão dele está preso. Rashad Murphy então disse ao detetive Drabeck que foi verificar o Airbnb. Lembre-se do depoimento do detetive Ramos de que houve comunicação telefônica entre o telefone de Debian Murphy, seu primo, e o telefone dele. Às 5h03 e 5h07 da manhã do dia 23 de junho, nas primeiras horas da manhã do dia 23 de junho. E foi nesse momento que ele foi para Tampa, em decorrência dessas ligações telefônicas. Ele também conta ao detetive Drabeck que pega uma carona com Darius Bills até Tampa e que, ao chegar no estacionamento, vai até a porta dos fundos e bate. Ninguém responde e ele volta para o estacionamento. Eles estão saindo do Airbnb e ele entra no Uber com Isaiah Chunk e Alicia Andrews e volta para Jacksonville. Se você se lembra do detetive Ramos, ele sugeriu e discutiu comigo um pouco durante o contra-interrogatório, sugerindo que a entrevista do Sr. Murphy indicava que ele foi até o Airbnb e entrou nele. Isso é uma questão importante. É algo para sua consideração quando você busca cooperação, quando você busca a melhor prova. Vou dizer isso agora e provavelmente mais tarde também. A corroboração é o que torna a evidência importante. Nem tudo pode ser corroborado, mas quando pode, isso fornece a vocês um elemento importante para a sua avaliação. E então, na prova 145 do Estado, vocês vão ter esse diálogo dessa entrevista para ouvirem coletivamente, individualmente, uma vez, 7 vezes, para determinar o que Rashad Murphy diz em relação a entrar naquele Airbnb. Por favor, revisem cuidadosamente a prova 145. Então, porque Darius Bills tinha sido morto em 28 de junho, ironicamente, seja como for. 5 dias após essa viagem em particular, ele não pôde ser entrevistado em relação à busca de cooperação nessa viagem com Rashad Murphy. O que foi feito, porém, é que os telefones dele foram apreendidos como prova durante a investigação de sua morte e foi feita uma extração. Aprendemos mais do que precisaríamos sobre extração para o resto de nossas vidas. Só posso presumir, e certamente não quero presumir de forma errada em relação a cada um de vocês individualmente, mas vocês viram e o Estado forneceu a vocês informações e dados de localização de torres de celular que fariam vocês acreditarem que mostram Darius Bills não levou Rashad Murphy até Tampa. Mas surgiu o problema de que havia mais de um telefone associado a Darius Bills. E como você verá, e vamos falar sobre a extração de Rashad Murphy, não foi uma extração completa. O telefone estava operacional. O detetive Ramos afirmou que não conseguiram obter dados de localização do aparelho, assim como Drabeck. E embora o iPhone possa ser rastreado, o Samsung não resultou no mesmo tipo de extração. Não vimos esse. Houve uma extração.
Não foi apresentado como prova quais foram os resultados. Só vimos os resultados do iPhone. E o que é curioso sobre isso é que isso não nos disse sim ou não. Darius Bills viajou com Rashad Murphy, como ele testemunhou, e estava em posse do outro telefone. Agora, o detetive Ramos, sem nos mostrar, nos disse: bem, ele estava ligado naquele dia? Bem, eu diria a vocês que, quando estamos falando sobre a vida de alguém e estamos falando sobre dúvida razoável e sobre o Estado cumprir seu ônus da prova, o que precisamos discutir é: podemos simplesmente descartar que aquele telefone não estava em posse de Darius Bills? Porque o detetive Drabick não descartou isso. E como sabemos disso? Quando eu questionei sobre isso, ele disse: eu não poderia dizer onde aquele telefone estava localizado e ele não pôde descartar que ele tenha viajado para Tampa. E essa era a resposta certa, é a resposta verdadeira. Eles não podem te dizer isso. Lembre-se, quando o detetive Ramos quis corroborar a presença do Sr. Bill em Jacksonville, ele fez isso fornecendo 2 páginas de miniaturas, de fotos. Ali está Darius Bills. O problema com isso foi que no contra-interrogatório nós analisamos cada uma daquelas fotos. E você se lembra qual foi a conclusão? Nenhuma delas era relevante para o período de tempo sobre o qual estávamos falando. Não tinha nada ali. A menos que simplesmente fosse tomado como certo. Falaram de reconhecimento facial, mas adivinha? Reconhecimento facial, mais de um perfil para reconhecimento facial pode estar em um telefone. Isso é comum, principalmente em telefones compartilhados ou secundários usados por várias pessoas. Quando buscamos evidências, senhoras e senhores, para estabelecer dúvida razoável, cooperação e apoio seriam os principais meios para que vocês se sintam seguros quanto a essa prova. Enquanto discutimos cooperação como evidência, descobrimos que a extração de dados do telefone que Rashad Murphy possuía em conjunto com sua namorada, Charmaine Steiger, fornece informações adicionais. E por que isso é importante? Porque estamos tentando corroborar, em primeiro lugar, o que o Sr. Murphy nos contou em sua entrevista. Então, ao fazermos isso, primeiro olhamos para o documento 101 da promotoria. Não consigo ler minha própria letra, vai ser o 101L2. 101L2 é a foto do assoalho no veículo que tem uma sacola do Walmart com muitos itens dentro. Comprado enquanto o Sr. Murphy estava no Walmart. O motivo disso ser importante é porque o Sr. Murphy disse ao detetive Drabeck que comprou esses itens para ir ao presídio Martin naquele fim de semana. E há corroboração em relação a isso.